Irmãos, a nossa reflexão de hoje tem como título Os Valentes de Davi. Vamos refletir um pouco sobre esses homens, não é, que foram, na verdade, do exército de Israel para conquistar alguns territórios que precisavam ser conquistados ainda. E o texto que nós leremos está lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23. Iremos ler dos versículos do 8 ao 10. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, do 8 ao 10. A versão que eu estou lendo e a que eu tenho usado ultimamente é a Nova Almeida Atualizada, né? Ou a NAA, Nova Almeida Atualizada. 2 Samuel, capítulo 23, do 8 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Ele brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Palavra do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, uma das grandes marcas do reinado de Davi são justamente as guerras que ele precisava fazer junto lá com o seu exército. E nós sabemos que essas guerras eram necessárias porque existiam vários territórios que ainda precisavam ser conquistados. A gente precisa lembrar que os territórios começam a ser conquistados com Josué, né, a partir de Jericó, mas logo depois a gente já vai ver que precisavam outros territórios serem conquistados. E o povo de Israel só vai conquistar de fato todos os territórios necessários com Davi, com o rei Davi. Então, um longo período aí de tempo, desde Josué até Davi, né? Apenas Davi é quem vai conseguir conquistar todos os territórios que Israel precisava conquistar. Tanto é que os irmãos se lembram que Davi tem lá aquele desejo de construir o templo para o Senhor. E o que é que Deus diz? Você não, porque as suas mãos estão cheias de sangue, você precisou fazer muita guerra. E tanto é que o reinado de Salomão depois vai ser considerado um reinado de paz, porque Davi fez todas as guerras que Salomão não precisou fazer. Então, apesar dessas guerras serem necessárias, eu confesso, irmão, sabe, eu comentei até isso uma vez com o pessoal do Farol Master, quando eu estava lá, que eu gosto de filmes de guerra. Não sei se os irmãos gostam, sabe, mas não, eu gosto daqueles filmes de guerra de época, sabe, aqueles filmes de guerra medieval. Aqui a gente está falando de um período bem antes da Idade Média. Mas sabe aqueles filmes que fica um exército do lado, um exército do outro, aí chega lá o rei, dá uma palavra de incentivo, e aí os dois exércitos vão se encontrando, e quando se encontram, o que acontece dali para frente é desmantê-lo. Não é? Eu gosto desses filmes. Sabe por quê? Porque me impressiona muito ali a coragem que os soldados expressam. Ir para uma guerra, irmãos, naquele tempo era algo extremamente exaustivo. Lembre que o povo ia para a guerra, eles iam marchando, ou então de cavalo, não era de avião. Então imagine você sair da sua nação, e às vezes até ir para outra nação, marchando. Eram dias e dias ali que o povo precisava, né, até chegar no momento em que eles iam se encontrar em uma batalha. Então a sensação que passa para a gente é que não existia espaço para covardia. Não existia espaço para quem era medroso. Os irmãos se lembram quando Gideão vai lutar? Quando Gideão vai lutar, Deus fala: olha, tira primeiro os medrosos. Os covardes não tem como. Não tem como você ser covarde e participar de uma guerra. Exigia, não é? bastante coragem. Sem contar também que nessa época os recursos do povo de Israel não eram tão grandes assim. Se os irmãos forem ler o livro de Samuel, os irmãos vão perceber que o povo de Israel
não sabia nem manusear o aço. A Bíblia fala que quando eles precisavam amolar os seus instrumentos de trabalho, eles precisavam ir para um território filisteu, porque eram os filisteus quem tinham o monopólio do aço ali. O povo de Israel não sabia amolar os seus instrumentos de trabalho, o povo de Israel não sabia amolar as suas espadas, as suas lanças. Eles só vão aprender depois que Davi derrota de vez os filisteus. Aí eles também aprendem a fazer isso. Mas imagine você ir para uma guerra dessa forma. E aqui nós temos essa história dos valentes de Davi. Era um grupo de homens que serviam meio que como uma espécie de guarda pessoal do rei. Era, na verdade, ali o grupo de elite, era o BOP da época, né? O Batalhão de Operações Especiais. Era a elite do exército de Israel. Eram os melhores soldados. Eram aqueles que, quando o negócio estava feio, eram eles quem resolviam. Eram eles quem iam lá. Era o batalhão especial, a elite, os melhores soldados que se tinha lá entre o povo de Israel. E quando a gente lê esse texto, e tantos outros, e claro que eles participaram de outras e várias guerras que Israel precisou fazer, nós vamos ver o quanto esses homens foram importantes. E quando eu leio, irmãos, aqui esse texto, a primeira pergunta que vem na minha mente é: o que foi que esses homens fizeram para eles serem considerados valentes? Por que esses homens se destacam? Por que esses homens eram considerados guerreiros ali de elite? Os melhores soldados que Israel tinha. A primeira resposta está justamente com o primeiro valente, que se chama Josebe-Basebete, né? A Bíblia diz que ele enfrentou 800 homens com a sua lança e matou todos de uma só vez. O que fez esse homem ser considerado um valente, irmãos, é porque ele era um homem que não se intimidava com o tamanho do problema que ele tinha na frente. O tamanho do problema dele não o intimidava. Porque imagine, lutar com 800 homens, um número muito maior, e humanamente impossível de ser derrotado por apenas um homem. E se a gente for parar para pensar, nós vamos perceber que assim também são os problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Eu fiquei pensando, sabe, irmãos, nas expressões que nós cristãos usamos para se referir a algum problema. Por exemplo, muitas vezes quando a gente está enfrentando um problema, a gente diz assim: eu preciso derrubar um gigante, não é? Muitas vezes a gente fala: eu estou enfrentando uma tempestade, eu estou carregando uma cruz. Todas essas ilustrações, irmãos, servem para nos ensinar que os nossos problemas não são fáceis de serem resolvidos, porque nós não temos forças para lutar com um gigante. Quando nós falamos, eu estou enfrentando uma tempestade, nós estamos ali dizendo que nós não temos o controle daquele problema, porque nós não podemos controlar as tempestades da nossa vida. E quando nós falamos que estamos carregando uma cruz, nós falamos que os nossos ombros não suportam, que é pesado, que é difícil de carregar. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu percebo também que todas essas ilustrações que nós usamos revelam a nossa total dependência de Deus. Porque muitos dos personagens bíblicos passaram por tudo isso. Nós temos personagens que derrubaram gigantes, nós temos personagens que enfrentaram tempestades, nós temos personagens que literalmente carregaram uma cruz. Quando eu olho para esse texto, eu percebo, irmãos, que nós jamais devemos olhar para o tamanho do problema, mas nós devemos olhar para o tamanho de Deus. Se o seu problema é um gigante, basta uma pedrinha. Se o seu problema é a tempestade que você enfrenta, basta chamar Jesus Cristo para o seu barco. Que mesmo que ele pareça que esteja lá dormindo, o barco não vai afundar. Se o seu problema é carregar uma cruz, saiba que você não carrega a cruz sozinho. O próprio Jesus teve ajuda para carregar a cruz. Então, são problemas difíceis? São, mas que revelam a nossa total dependência do Senhor. Este homem aqui, Josebe-Basebete, estava lá segurando a sua lança, lutando contra 800 homens,
E o que o texto aqui nos ensina é justamente isso, irmãos. Que o que importa não é o tamanho do problema, mas o importante é com quem a gente escolhe se aliar. É quem nós temos como aliado em nossas vidas. Porque no fato narrado aqui, o que nós temos é uma comprovação clara, irmãos, de que a vitória deste primeiro valente não dependia da sua habilidade com a lança. Porque como é que um homem mata 800? O que nós temos nos outros relatos, irmãos, é que o fato de Davi derrubar Golias não era uma coisa que dependia da excelente mira que ele tinha. Era a mão de Deus que estava guiando. E o próprio Davi fala, eu vou contra você, falando para Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com tudo, com espada, com escudo. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. É com quem nós escolhemos nos aliar que vai garantir ou não a vitória diante de um problema que nós enfrentamos. Saiba que muitas das coisas não dependem da nossa habilidade. E muitas vezes nós nos confiamos nessas coisas. Se a gente não tem a capacidade de controlar uma tempestade, é Cristo quem acalma a tempestade. Se a cruz está pesada, o próprio Cristo nos ajuda a carregar essa cruz. Porque Ele sabe da importância que é ter alguém para ajudar a carregar a cruz. Nós não estamos sozinhos. O problema é grande, é difícil. Todos os problemas são assim, né? Na vida da gente. Nós nos sentimos muito pequenos para esses problemas. É como se de fato Golias estivesse na nossa frente. Mas não importa, irmãos, o tamanho do problema. O que importa é quem é o nosso aliado. E nós sabemos que não existe ninguém maior do que o nosso Deus, aquele que nos ajuda, aquele que é o Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que habita com cada um de nós. Então, qual é a primeira característica de um valente? Ele não se intimida com o tamanho do problema que aparece na frente dele. Mas depois nós temos outro, e esse eu acho até mais interessante. Eleazar, lá nos versículos 9 e 10. Vou ler de novo com os irmãos, olha só. Depois dele, depois de José e Basebete, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Qual é a segunda característica de um valente? É um homem que não se deixa abater pelo cansaço. Percebeu o que aconteceu aqui? A Bíblia diz que o povo de Israel estava lá, na guerra, no exército. E aí a Bíblia fala que eles já estavam recuando. Aqui eles podiam estar recuando porque estavam perdendo, ou podiam estar recuando porque a batalha tinha terminado. Uma outra situação já nos fala que os soldados estavam exaustos, porque já tinham participado da batalha, e já estavam recuando, talvez como estratégia, ou porque estavam perdendo. Mas Eleazar se levanta, e ele vai até os filisteus, e a Bíblia diz que ele lutou tanto, que ele segurou a espada com tanta força, que a mão ficou o quê? Colada na espada. Provavelmente, irmãos, o que ele teve ali foi uma cãibra. Ele lutou por tanto tempo, segurou com tanta força, cansado, e quando foi abrir para guardar a espada, cadê a mão abrir? Por causa de uma cãibra, muito provavelmente. E aí não conseguia abrir a mão. E aí eles disseram, olha, a mão segurou com tanta força que a mão ficou colada ou grudada na espada. Em qualquer que seja a situação, irmãos, os problemas vão causar isso na nossa vida. Os problemas vão causar exaustão,
os problemas vão nos cansar. E o nosso erro é porque muitas vezes nós desistimos das batalhas no primeiro sinal de cansaço. Presta atenção. Deus lhe criou, você está aqui hoje porque Deus quer que você seja um valente. Você está aqui hoje, está exausto, está cansado. O Senhor está dizendo, você aguenta mais um pouquinho. Você pode ir mais um pouquinho. Desistir nos primeiros sinais de cansaço, muitas vezes, nos priva de viver o livramento de Deus. Lembram? O importante é com quem nós escolhemos nos aliar. Isaías, no capítulo 40, nos versículos 29 e 30, a palavra diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Aquele que está junto do Senhor renova as forças no próprio Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos, que pelo fato de Eleazar não se abater pelo cansaço, o Senhor efetuou um grande livramento em Israel. Desistir não é opção, não, irmãos. O cansaço faz parte da batalha, da guerra, das lutas que nós enfrentamos. E desistir jamais deve ser uma opção, porque quando nós desistimos, nós nos privamos de viver os livramentos de Deus para a nossa vida. O Senhor renova as nossas forças. E o problema sempre vai parecer ser maior do que a gente, e de fato vai ser. Os problemas que aparecem na nossa vida, a primeira sensação que nós temos muitas vezes é que nós não somos capazes de resolver. E por que será que isso acontece? Para nos ensinar, irmãos, que nós dependemos de Deus. Foi assim com Gideão, que lutou com apenas 300 homens, contra um exército de cerca de 30 mil. Os irmãos já viram o grito derrubar muro? Só na Bíblia. Não é? Onde é que grito derruba muro? Na Bíblia. Para mostrar que era Deus que estava lutando pelo povo. Já viu 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 homens? Eu conheço gente que sozinho come os 5 pães e os 2 peixes. Onde é que 5 pães e 2 peixes é capaz de alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Porque é isso que Deus faz na nossa vida. Ele multiplica. Renova as nossas forças. Mesmo quando nós estamos completamente exaustos no Senhor, nós podemos renovar as nossas forças. Esses homens não se intimidavam pelo tamanho do problema, eles não deixavam se abater pelo cansaço, mas tem algo que é comum a todos eles. Sabe o que é? É porque eles não lutavam por motivos egoístas. Olha o que acontece. 2 Samuel, capítulo 23, versículos do 13 ao 16, diz assim: No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava. E uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e o levaram a Davi. Ele não quis beber, mas derramou a água como libação ao Senhor. O que é que nós temos aqui? Homens que arriscam a sua vida para servir ao rei. O rei fala: olha, eu estou com sede, eu queria beber um pouquinho de água.
Só que o problema era que a água estava em território dos filisteus. E muito provavelmente, irmãos, nessa situação aqui, Davi nem era rei. Nas outras, sim. Mas o texto conta como esses homens estavam comprometidos com Davi. Porque lembra que quando Davi estava lá na caverna de Adulão, ele estava escondido. Ele já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não tinha sido coroado rei pelo povo de Israel. O rei ainda era Saul. E esses homens já estavam com Davi antes dele ser rei. Davi fala, eu estou com sede, queria beber um pouco de água. Aí a Bíblia diz que esses homens vão, enfrentam os territórios filisteus e traz um pouco de água para Davi. E sabe o que é que acontece? A Bíblia diz que Davi achou aquela água tão valiosa que ele nem bebeu. Ele fez o quê? A Bíblia diz que ele derramou como libação, como sacrifício ao Senhor. De tão preciosa que ele achou aquela atitude, né? Ou aquela água que ele tinha lá agora para beber. Os valentes, ou esses soldados de elite, eles lutavam para conquistar a terra prometida. Eles não lutavam apenas para serem reconhecidos como uma nação, ou simplesmente para ter uma nação para morar, um lugar para morar, ou simplesmente para expandir um território. Mas eles lutavam, irmãos, porque a conquista da terra era algo que fazia parte da aliança entre Deus e o homem. Os motivos, irmãos, de um soldado numa batalha jamais pode ser um motivo egoísta. Porque todo soldado que luta apenas por motivos egoístas não é digno de fazer parte do exército que Deus levanta. José de Bacebete lutou lá contra os 800, arriscando a sua vida para proteger outras famílias, para proteger a sua nação. E isso sim, irmãos, que é entrega. Eleazar lutou até a sua mão ficar colada na espada, para que o Senhor efetuasse um grande livramento, não para ele, mas para todo Israel. Muitas vezes nós perdemos as lutas, porque as nossas motivações são totalmente egoístas. Lembra quando o Tiago fala, olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar nos seus próprios deleites. Pedem e não recebem porque estão pedindo mal, porque não sabem pedir, porque pedem por motivos egoístas. O que fazia desses homens valentes era o senso de missão que eles tinham. O senso de que a missão era muito maior do que eles mesmos. Por isso que eles se arriscavam. Por isso que eles enfrentavam tanta gente. Por isso que eles lutavam até a exaustão. Irmãos, eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho a sensação, irmãos, eu creio nisso, que Deus está fazendo alguma coisa. Os irmãos acham que o dia 2 de abril é por acaso? 11 horas que nós estaremos aqui adorando ao Senhor. Acha que é obra do acaso? E por incrível que pareça, no dia que domingo passado, quando o pastor divulgou, o dia 2, um outro pastor chegou e disse, eu vou fazer a mesma coisa na minha igreja, sem ter combinado nem nada, né? Só que na minha vai ser dia 9, a mesma coisa. Sabe, irmãos, eu tenho notado, e isso é motivo de agradecer a Deus, um maior interesse pela obra missionária. Por incrível que pareça, eu tenho notado isso. Coisas simples. Hoje uma das séries televisivas mais assistidas é The Chosen. Quem nunca assistiu The Chosen está perdendo. É uma série que narra a história de Jesus, do ponto de vista dos discípulos. E não é pequeno o número de pessoas que já chegaram para mim e disseram, claro, longe de substituir a Bíblia, mas pessoas já chegaram para mim e disseram, pastor, eu tive a minha vida transformada porque assisti The Chosen. É uma série que em qualidade não perde para nada de qualquer série desses streams que a gente tem. E eu acho que isso é por acaso? Ou não? Eu não acredito no acaso. Eu acredito, irmãos, num grande mover de Deus na nossa igreja.
Eu acredito que Deus está levantando exército aqui. Dia 25, próximo sábado, a gente vai ter viagem missionária. Você vai ficar aí sentado? Dá tempo de fazer inscrição ainda. Já temos mais de 40 pessoas envolvidas. Bora fazer a inscrição hoje. Deus está lhe levantando para você ser um valente. Deus está lhe levantando para você ser um valente. Participar da missão. Não lutar simplesmente por motivos egoístas. Mas lutar por algo que é muito maior do que você mesmo. Algo muito maior do que cada um de nós. Fazer isso é seguir o exemplo de Cristo. Porque Cristo fala que qual é o maior exemplo que nós temos de amor? É quando nós entregamos a vida por aqueles a quem nós amamos. Quando nós entregamos a vida pelas pessoas que nós amamos. E foi o que ele fez. Entregou a vida pela humanidade. Por isso, não se intimide de como o mundo se encontra hoje. A gente vive injustiças no nosso país? Vivemos. Mas Deus está levantando, irmãos, o exército, de modo que essa injustiça não vai atingir a nossa casa. Deus vai livrar você e sua família daquele evangelho raso, aquele evangelho coach, sabe? Que não prega a palavra, só faz analogias, usando frases que você encontra em qualquer para-choque de caminhão. E tem gente que é famosa, só fazendo analogia. Bíblia que é bom? Zero. Deus vai livrar você e sua família disso. Deus vai livrar você e sua família dessas ideologias que são forjadas no inferno para acabar com a família. A ideologia de gênero não vai chegar na sua casa. Deus vai lhe libertar. Deus vai proteger a sua família. Deus vai proteger a nossa família de cada injustiça que acontece em nosso país. Eu creio nisso. Agora, isso só vai ser possível se você tiver a consciência de que Deus está lhe levantando para ser um valente. Um valente. Não se intimidar com o tamanho do problema. Buscar lutar até a exaustão. Não desistir por causa do cansaço. E se dedicar com corpo, alma e coração à missão que Ele tem para cada um de nós. Faça isso e assim como esses homens, todos nós também seremos considerados um valente. Não de Davi, mas um valente do nosso Pai. Um valente do Deus eterno, que nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Amém?